Shalom pessoal, tudo bem? Saudações de paz a todos. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero chamar a sua atenção para a palavra tentação. Como vencer a tentação? Bom, para isso nós precisamos aqui fazer aqui uma definição acerca da tentação. A palavra tentação ela vem de um termo latim chamado tentationis, ou tentatio mais onis. Basicamente significa combate, indução, força, ataque, e tem até uma semelhança com um calor que é tipificado pela febre, né? Diga-se de passagem que a própria tentação ela faz parte da paixão incendiada do ser humano. É preciso entender que ninguém nessa vida cruzará ela sem tentação. Todos nós teremos tentação. Todos nós passaremos por algum tipo de tentação. Uns mais, outros menos. Uns em algumas áreas que afetam a sua vida moral e outros em alguns aspectos, talvez de furto e algo semelhante assim, em conduta que tenha a ver mais com a sociedade. Mas, de tal forma, a tentação ela abrange vários aspectos da nossa vida. E um deles é a nossa moralidade, a nossa conduta prática. E, normalmente, ela nos ataca quando mais estamos só. E o Moody, Dwight Lyman Moody, certa feita, diz que o caráter é aquilo que o homem é no escuro. Então, aquilo que o homem é no escuro é porque ali está a evidência do seu caráter. Um outro detalhe que nós precisamos entender é que a tentação ela não é provocada por Deus, como diz o próprio apóstolo Tiago, que quando nós somos tentados, ninguém diga de Deus sou tentado, porque Deus, a ninguém tenta, porque ele também não pode ser tentado pelo mal. Então observe que a origem da tentação é o mal, é os nossos desejos inclinados para o mal. Mas se Deus não nos tenta, quem é que nos tenta então? Bom, quem nos tenta é justamente a nossa má inclinação para as coisas caídas do mundo. E a nossa inclinação ela tem o desejo de buscar esses prazeres que nos prejudicam espiritualmente. Mas eu gostaria aqui de apresentar para vocês dois pensamentos, por exemplo, acerca da palavra tentação. A primeira palavra ela aparece no grego, que é o eirasmon. Ela aparece na Septuaginta, que vai estar aparecendo aqui as iniciais, que é conhecido como LXX, ou mais conhecido como a versão dos 70, que é a tradução grega da Bíblia hebraica. Ela aparece, essa expressão eirasmon, em Gênesis 22, verso 1 e 2 Crônicas 32, verso 31. Ela aparece justamente com o sentido de não induzir a pessoa ao pecado. Mas, ali em Gênesis 22, verso 1, aparece o verbo hebraico nahar, que significa colocar em teste. Então Deus queria testar Abraão para ver o que havia de bom no coração de Abraão. Então o teste ali não era para conduzir Abraão ao pecado, mas para extrair o que há de melhor no coração de Abraão. Então essa palavra eirasmon, ela também aparece em 2 Crônicas 32, verso 31, para Deus também queria provar e testar para ver se o coração do rei Ezequias ele estava orgulhoso. Então, os testes que Deus faz na nossa vida são testes para o nosso bem, não para nos induzir ao pecado e para nos envergonhar. Deus sempre nos testa com o objetivo de extrair o melhor de nós e principalmente a nossa reverência, a nossa obediência a Ele. A segunda palavra que aparece é peirasmon. Ela tem um sentido negativo. E o seu sentido negativo ela tem a ideia de
induzir ao pecado. Por isso que quando Jesus estava ali na tentação do Getsêmani, em Mateus 26, verso 36 a 41, o texto nos diz que Jesus ali, sofrendo uma severa angústia, ele ora ao Pai, para que, se fosse possível, o Pai passasse dele aquele cálice. E depois ele retoma e diz que, todavia, fosse feita a vontade do Pai. Mas no versículo 36, a seguir ali, o próprio Jesus diz, e ele chama os seus discípulos para que orem, para que não caiam em tentação. E para que vigiassem, para que não entrassem em tentação. E nós vamos ver que naquela noite, o apóstolo Pedro ele corta a orelha do soldado mau. Então veja, que a oração ela é um tipo de vigilância. A oração é o que contrapõe os nossos desejos, que nos induz ao pecado. Mas, então nós temos aqui a palavra eirasmon, que ela tem o sentido positivo de Deus provar-nos para extrair o que há de melhor e para saber o que há no nosso coração e para que nós mesmos nos conheçamos. E também tem a palavra peirasmon, que ela tem o sentido negativo, de indução ao pecado. Então veja que existem ocasiões propícias que elas nos induzem ao pecado. Por isso que é bom aquele que tem certas fraquezas evitar determinados lugares e determinados tipos de pessoas para que ele fique isento de determinados pecados. Bom, dito isso, como é que nós vencemos então a tentação? Bom, em primeiro lugar, eu diria que você primeiro precisa memorizar as Escrituras. Quando lemos, por exemplo, o Salmo de número 119, versículo 9, está escrito o seguinte: como purificará um jovem o seu caminho? A resposta vem em seguida, vivendo de acordo com a sua palavra. Mas observe que no verso 10 ele diz: tenho buscado de todo o meu coração. Não permitas que me desvie dos teus mandamentos. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ó Senhor, tu és bendito, ensina-me os teus decretos. Com os meus lábios declaro todas as ordenanças da tua boca. Alegro-me tanto no caminho dos teus testemunhos, quanto em todas as riquezas. Medito em teus preceitos e observo os teus caminhos. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Então, a primeira ferramenta que nós devemos utilizar contra a tentação é justamente a memorização das Escrituras. Mas para que essa memorização possa ter uma eficácia, é preciso ter uma leitura regular das Escrituras. É preciso ter um padrão, um regime de leitura bíblica para que nós possamos internalizar ela em nós e possamos utilizá-las nos momentos de dificuldades da vida. Por exemplo, quando nós lemos Mateus capítulo 4, versículo 4, verso 7 e versículo 10, houve ali 3 ataques de Satanás contra a vida de Jesus. E nos três ataques que Satanás investiu sobre Jesus, nos 3 Jesus Cristo ele fez questão de memorizar as Escrituras. Ele cita a primeira referência às Escrituras. Jesus cita uma passagem do Antigo Testamento. No versículo de número 4, Jesus diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus aqui está trazendo à memória justamente a passagem de Deuteronômio capítulo 8, verso 13. Então, se Jesus não tivesse intimidade, contato com as Escrituras, ele não conseguiria debater com Satanás à altura. No versículo de número 7, Jesus diz assim: também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui nessa passagem, Jesus Cristo está citando Deuteronômio capítulo 6, verso 16. Então veja que Jesus tinha uma intimidade com as Escrituras. Ele tinha uma leitura regular e tinha uma educação bíblica. Então, dessa forma, ele conseguiu utilizar ali aquilo que ele já tinha internalizado em si mesmo. E no versículo 10, Jesus diz assim: vai de Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele apresentarás culto. O próprio Cristo aqui está citando, nessa passagem, Deuteronômio capítulo 6, verso de número 13, aonde está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E no verso
de Números 6, 7, como eu disse, ele cita Deuteronômio 6, verso 16. Então, nós aprendemos aqui com Cristo a importância da memorização das Escrituras, porque as Escrituras nos ajudarão no momento de dificuldade, nos desertos da vida e nos ataques. Se você observar dentro desse contexto, o próprio Satanás utiliza-se das Escrituras para tentar enganar Cristo e investir ali os seus ataques para desviar Cristo dos seus propósitos, mas não deu certo, porque Jesus conhecia muito bem as Escrituras. Em segundo lugar, basta não só conhecer as Escrituras, mas basta também recitá-la. Veja, Jesus Cristo, como eu já citei no capítulo 4, verso 4, no verso 7 e no verso 10 de Mateus, Jesus Cristo, tendo um vasto conhecimento das Escrituras, ele a recitou também. Então veja que é possível que quando nós estivermos no momento de tentação, nós nos recordemos de textos bíblicos, de momentos difíceis. Assim, eu tenho certeza que nós teremos um êxito muito forte, muito importante, que teremos respaldo das Escrituras. Veja que os textos que Jesus ele recitou, eles estão todos embasados no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, diga-se de passagem, era a Bíblia de Jesus no seu tempo. Então veja que o texto que ele cita são justamente as passagens de Israel no deserto. Israel passou por muitas dificuldades. Israel tentou a Deus, Israel questionou acerca dos alimentos, né? E Deus ali, através de Moisés, disse que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que saía da boca de Deus. A palavra de Deus garantia segurança para aquele povo. Então veja que também há uma importância não só na memorização das Escrituras, mas na recitação. Por isso que é importante você ter amizades que lhe aproximam das Escrituras, pessoas que tenham intimidade com a Bíblia, amigos próximos da Bíblia, para que vocês possam dialogar e esse diálogo possa ser enraizado nos seus pensamentos, que você possa usá-lo em momentos de dificuldade. Mas nós temos aqui uma terceira ferramenta que pode nos ajudar também na tentação, é a oração. Quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, ali em Mateus 6, 9 ao verso 13, mais precisamente no versículo 13, o próprio Cristo disse, ele disse o seguinte: e não nos deixeis entrar ou cair em tentação, mas nos livra do mal. Um cristão que tem memorizado as Escrituras, um cristão que recita as Escrituras diurnamente, cotidianamente, é um cristão que ora corretamente. Então ele vai a Deus pedindo para que Deus o livre da tentação, ou mesmo lhe dê o escape, né? Como disse o apóstolo Paulo lá no capítulo 10 de 1 Coríntios, quando ele diz assim, versículo 13, não nos veio tentação senão humana, mas Deus é fiel e não nos deixará que sejais tentado, além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que a possais suportar. Sim, Deus ele envia o escape, mas através da oração, através da leitura da palavra, através dos estudos das Escrituras. É importante ressaltar que existem dois tipos de tentações. Aquelas que nos sobrevêm e aquelas que nós é que procuramos. A que procuramos pode resultar em um problema na nossa vida, mas aquela que nos sobrevém, há um propósito muito grande ali. Há um treinamento, há um investimento de Deus em nossas vidas e há um aprendizado a se tirar. Então a oração é muito importante. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 10, ele corroborou a ideia de que a igreja deve orar contra as forças que atuam contra a nossa vida espiritual. E ele diz, finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra as pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo das trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. E no versículo 18 ele diz assim, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então aqui nós percebemos
que a oração também, ela não apenas traz o escape divino, mas nos ensina a vigiar e a perseverar. O cristão que ora persevera, o cristão que ora vigia. Então nós temos também Lucas 22:40 e Marcos 14:38 e Mateus 22, verso 46, o próprio Jesus ensinando os seus discípulos a orarem para que não entrassem em tentação. Então, mediante a essas palavras que nós temos aqui, então nós temos aqui, a princípio, 3 ferramentas que nos podem ajudar nos momentos de tentação. Primeiro, memorização das Escrituras. Segundo, recitação das Escrituras. Terceiro, a oração. É impossível um cristão ser vitorioso diante da tentação sem a oração e sem a ajuda da palavra de Deus na sua vida e na sua conduta diária. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Shalom.